Eu estou gravando esse vídeo aqui, ele é parte de uma palestra, de uma aula que eu faço sobre saúde mental em crianças e adolescentes, e esse vídeo especificamente ele foi projetado para ser apresentado a dirigentes escolares, professores e pais de criança, mas qualquer um que trabalha com esse público infantil e com público de adolescentes. E ele é sobre esse envolvimento tanto de saúde mental quanto de aprendizado, é uma coisa que vem mudando nos últimos 20 anos. Bom, em primeiro lugar, por que que eu falo desse assunto, né? Eu pesquiso essa área faz mais ou menos 25 anos, né? Eu sou epidemiologista da área de saúde materna infantil, e a gente estuda basicamente as questões de comportamento envolvendo atividade física, nutrição e sono e como é que isso impacta a nossa saúde. Então, eu estou envolvido com pesquisas que estudam, por exemplo, desde a gestação, o que que uma mulher faz e que tipo de impacto isso pode ter na saúde dela e do filho dela. E eu falo aqui não somente como pesquisador, mas como pai também, e como professor, porque eu sou professor há mais de 20 anos e eu estou vendo o que está acontecendo nas últimas 2 décadas, mais especificamente nos últimos 10 anos. Então, reflexo de algumas mudanças comportamentais que estão chegando já para o meio universitário. E a maioria das pessoas, quando ouve isso, pensa assim: ah, mas isso é uma coisa longe de mim, a minha família não tem esse tipo de problema, lá em casa a gente isso não é um problema nosso. É que é um assunto bastante desconfortável quando a gente fala de saúde mental e quando a gente fala de coisas um pouco mais graves como suicídio em crianças e adolescentes, uma coisa que ninguém quer ter por perto. Mas o que é muito triste é que as famílias que passam por isso, por esses problemas mais graves de saúde mental e de suicídio, quando se fala com elas, todas relatam uma coisa muito parecida, que é eu nunca vi nenhuma pista disso, eu achava que o meu filho, que a minha filha era uma criança normal e saudável. Aí quando percebe que tem alguma coisa errada, geralmente é muito tarde. A outra coisa que me levou a pesquisar um pouco essa área, além do fato de ser pai, é que eu comecei a perceber no meio universitário, inclusive em estudantes de mestrado e de doutorado, nos últimos 5 anos, mais ou menos, uma verdadeira epidemia de problemas de saúde mental que estão levando as pessoas ou a abandonarem os seus cursos de mestrado e doutorado ou a pedirem prorrogações, tá? E reclamações muito comuns que a gente vê no pessoal mais novo hoje em dia, coisas do tipo: eu não consigo me concentrar para estudar, eu leio uma coisa várias vezes e parece que eu não estou conseguindo aprender aquilo ali. E é um assunto que surge bastante quando a gente conversa numa rodinha de pais, tá? Esse assunto sobre saúde mental infantil hoje em dia. Ah, então, qual é o problema que a gente vem vendo e que as estatísticas vêm mostrando? E eu vou falar principalmente de gente nascida após o ano 2000, tá? Então, gente que tem aí menos de 25 anos. Eu vou mostrar alguns gráficos com esse formato aqui, ó, em que a gente tem uma linha do tempo, e geralmente o que a gente vai ver é que até os anos 2010, mais ou menos, as coisas eram estáveis. Esse aqui é um gráfico mostrando depressão em adolescentes de 12 a 17 anos, tá? Americanos. E o que que a gente vê? Uma certa estabilidade no início dos anos 2000 até 2011, mais ou menos. E quando passa de 2012, o que acontece é isso, tá? A depressão em meninas explode, tá? Sobe muito. A depressão em meninos sobe. Ela sempre foi mais baixa, mas ela sobe também. Essa linha verde é a depressão quando a gente combina meninos e meninas. E nesse outro gráfico aqui, o que aparece é crianças que dão entrada em hospital por automutilação e aqui por suicídio também, tá? Então a linha vermelha é suicídio, a linha azul é automutilação. E aqui é somente meninas de 12 a 14 anos. Qual é o padrão que a gente vê? Até 2010, 11 mais ou menos, a coisa vinha num nível, num patamar, e de repente isso explode, essa coisa da automutilação e do suicídio, tá? E aqui é gente de 12, 14 anos. Os estudantes americanos, tá? Isso aqui é de novo, até 2010, tá? E aqui são estudantes universitários. Alguns problemas de saúde mental que começaram a subir a partir de 2011, mais ou menos, tá? Sendo que a ansiedade é meio que o carro-chefe, tá? Então, de novo, essa parte cinza aqui é para mostrar bem o período em que essas coisas começaram a acontecer. Ansiedade mais que dobra desde 2010, a depressão dobra, e coisas como TDAH, bipolaridade, anorexia, todos tiveram um aumento significativo também a partir de 2011, mais ou menos, 2010. E a ansiedade por faixa etária, lá de 2008
para cá, até a nossa pandemia, o que que vem acontecendo? O pessoal da minha idade, aqui os 50 a mais, a gente está numa estabilidade, daria até para dizer que melhorou um pouco, tá? Essa relação de ansiedade. Quem é que mais, qual é a faixa etária que mais aumentou a ansiedade? O pessoal de 18 a 25 anos. É mais que o dobro, tá? E depois a segunda faixa etária pior é 26, quer dizer, quanto mais jovem, pior essa questão do aumento da ansiedade. E depressão em gente de 12 a 17 anos, o gráfico é mais ou menos assim. Opa. As meninas parecem estar numa situação muito pior, que na verdade elas já estavam num nível mais alto, tá? Mas olha como é que a depressão em meninas sobe a partir de 2011, tá? E como é que ela subiu a partir de 2011 também em meninos. E é uma coisa que se fala muito em pandemia, mas começou bem antes essa piora aí nessa população. E aqui, hospitalização por automutilação. Geralmente, o que que é essa automutilação? Ela, às vezes, ela reflete um excesso de ansiedade, em que a pessoa faz coisas que são de automutilação, mas ela pode ser aquela tentativa de suicídio que não deu certo, tá? E aqui, então, são de 10 a 14 anos, de novo, as meninas bem piores em relação aos meninos, mas o que chama atenção é essa verdadeira explosão aqui. Não é um leve aumento, é uma coisa que tinha uma certa estabilidade, e que a partir de 2011, mais ou menos, começou a explodir, a subir muito. E no Canadá, a automutilação numa faixa etária parecida, também um aumento muito parecido com o visto lá nos Estados Unidos. De novo, as meninas muito piores que os meninos. E essa é uma pesquisa que avaliou depressão em jovens, então, para ver que não é uma coisa isolada, isso aqui é dado de 33 países europeus. De novo, uma estabilidade, e aí a coisa sobe a partir de 2010, mais ou menos. A faixa etária aqui entre 11 e 15 anos. Bom, e aí olhando o Brasil, pessoal, para não dizer que é uma coisa que é só no exterior, o que que a gente percebe? A faixa etária que mais aumentou o suicídio no Brasil na última década é de crianças, tá? Então, não se fala muito disso, até para não glamorizar o suicídio, né? Para não dar muito ibope para esse tipo de problema. Mas quer dizer, o suicídio aumentou em geral, 43% no Brasil, de 2010 a 2019. Vejam, nada a ver com pandemia, isso aqui é antes de pandemia. E quanto mais jovem, maior esse aumento. Então, um aumento de 81% em adolescentes e menores de 13 anos, aumento de 113%. E esse tipo de informação não é uma invenção, não é uma hipótese, não é opinião, isso aqui é um dado estatístico, mas é o tipo de coisa que deveria a gente parar tudo que está fazendo e pensar o que está acontecendo, né? Por que que as nossas crianças estão se matando? Quer dizer, crianças se matando não é uma coisa muito normal, e quando vê que, olha, a faixa etária que mais aumentou o suicídio é justamente menor de 14 anos, mais que dobraram a quantidade de suicídios. E aqui no nosso estado, né, taxa de novo de notificação de lesão autoprovocada, tá? Aquela automutilação. Esse aqui é dado isolado somente de 2022. Quer dizer, qual é a faixa etária que mais cometeu automutilação? Tá? É a faixa etária dos 15 aos 19 anos. A segunda faixa etária é dos 10 aos 14 anos. Tá? Ou seja, está pegando em cheio aqui o nosso final de infância e início de adolescência, essa questão da automutilação. E junto com isso, por que eu falei que essa falha sobre saúde mental e aprendizado? Junto com isso, ao mesmo tempo em que começou a piorar essa questão de depressão, ansiedade, suicídio, etc., a gente viu uma queda no rendimento estudantil. Isso aqui são dados do PISA, tá? Que é uma avaliação escolar, padronizada, e matemática, leitura ou compreensão de texto e ciência, mesmo padrão de queda na mesma época. Então, 2012 para leitura, 2010 mais ou menos para ciência, e matemática caindo a partir de 2009, 2010 ali. O mesmo padrão de queda, quer dizer, alguma coisa aconteceu que fez com que as nossas crianças começassem, ao mesmo tempo, a aprender menos, a ficarem mais depressivas e terem mais chance de suicídio, ficarem mais ansiosas. Então,
Eu mostrei aqui Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil, falei até do Rio Grande do Sul, quer dizer, isso aqui não é uma coisa isolada, tá? Isso é de diversos países. Nada disso que está aqui é uma opinião, nada disso que está aqui é uma hipótese, tá? Então, é uma estatística governamental. Então, a gente começa a se perguntar o que está acontecendo, o que começou a acontecer nos últimos 10 anos, então, no mundo todo, que está levando tanto uma piora de saúde mental quanto uma piora de rendimento acadêmico na juventude. E uma possível mudança para isso, quer dizer, o que aconteceu de maneira global, né, que afetou todo mundo ao mesmo tempo, foi o uso de smartphone e de rede social. Tá? E aqui, eu sou epidemiologista, eu trabalho com causalidade, então eu não estou afirmando com 100% de certeza, isso causou A, causou B. Mas ninguém consegue apontar nenhuma outra coisa que tenha acontecido no Canadá, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, ao mesmo tempo com a juventude que não tenha sido esse fator. Não teve nada social que não seja o uso de smartphone e de rede social. E a gente vê afirmações de algumas instituições, né? Falando, olha, a rede social estimula a autoagressão, enfim, criança a partir de 7 anos acha que é normal bater em professora, a criança começa a tentar a morte porque acha que ela se sente inútil, ela vive num mundo de comparação constante onde ela não vê valor nenhum nela e ela tem vontade de morrer, isso está acontecendo a partir dos 8, 9, 10 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que impacto psicológico, como ansiedade, depressão e dependência por essa exposição a redes sociais, tá? Então, leva a transtorno de sono, transtorno de alimentação, a inatividade física, problemas posturais, quer dizer, ninguém discute mais isso aqui como uma possibilidade. A gente já tem certeza disso aqui, que isso está acontecendo com as crianças. E está saindo vários livros nessa área aí, tá? Então, recomendo esses dois aqui para quem quer se informar sobre essa área aqui, mas tanto esse livro azul é sobre o uso de telas em geral, tá? E esse outro, Geração Ociosa, é mais específico em relação à rede social, internet e videogames, estão explicando por que que isso está acontecendo. E, de novo, não é livro da opinião de alguém, é tudo livro de gente que trabalha com pesquisa nessa área, tá? Mais dois aqui, então, sobre o que que essa excesso de exposição está fazendo em relação à educação das crianças e a falta que a leitura está fazendo para as crianças hoje em dia, porque elas não têm mais tempo para ler, porque elas estão constantemente ligadas em uma rede social. E para mostrar mais uma coincidência aqui, que eu não vou falar em causalidade, mas, por exemplo, automutilação na Inglaterra, ano que saiu o Instagram, nos 2 anos seguintes à saída do Instagram, aconteceu essa elevação aqui de automutilação em meninas. Tá? E quando se investiga os casos para automutilação, a maioria deles tem a ver com cyberbullying, quer dizer, aquele tipo de coisa que se faz através de rede social, de humilhação pública, etc. e tal. Isso acontece com meninos e meninas, mas as meninas são muito mais propensas a isso aqui, esse tipo de problema, tá? Então, a automutilação em crianças aqui de 13, 16 anos explodiu e, de novo, na mesma época, a partir de 2010, começou a subir. E esse é um gráfico, no mínimo, curioso, mostrando aqui então, um suicídio, aqui indo desde pré-adolescentes até adultos jovens, né, de 10 a 24 anos. E a gente vê de novo uma estabilidade até 2009, e a partir de 2010 a coisa começa a subir, e a gente consegue até colocar alguns marcos aqui, né? Então a rede social chegou aos telefones, lançamento do Instagram, Snapchat, os stories que são extremamente viciantes, porque a pessoa precisa ficar constantemente vendo o que está acontecendo, senão aquilo sai do ar. E o TikTok, que é talvez de todas as redes sociais a pior de todas em termos de criar comportamento viciante em jovens, tá? E a gente vê que isso foi acontecendo, isso foi subindo essa taxa de suicídio. Então vamos ver algumas coisas aqui mais relacionadas ao cérebro infantil e adolescente em relação às redes sociais, o uso de smartphone, tá? E eu faço uma brincadeira quando eu estou fazendo essa fala aqui em público com a plateia, que é a seguinte: eu apresento duas situações possíveis. São dois homens. O João, que tem aquelas características ali, tá? Então ele tem. É um cara legal, é um cara que é saudável, todo mundo gosta dele, tem muitos amigos, tá? E o João tem a característica financeira de ter aquele saldo bancário de um pouco mais de R$ 800. E eu apresento aqui uma outra situação que é o Miguel. O Miguel é exatamente igual ao João, não tem nenhuma diferença aqui entre os dois, porém o saldo bancário do Miguel é bem maior. O Miguel tem quase R$ 800 mil.
e pergunto para a plateia com quem eles gostariam de trocar de vida, e qualquer pessoa em sua consciência ia querer ter uma conta bancária mais recheada do que uma conta bancária mais vazia. E aí eu omiti somente um detalhe, tá? Que é esse. O João tem 24 anos e o seu Miguel tem 94 anos. E aí se repete a pergunta, tu ainda assim tu queria ter um monte de dinheiro e ter um restinho de vida só, ter 94 anos, não pode nem aproveitar esse dinheiro, ou tu preferia ter pouco dinheiro, mas ter uma vida inteira pela frente e ter a saúde de um jovem de 20 e poucos anos? A maioria do pessoal volta atrás, né? Se é assim, eu prefiro ser jovem com pouco dinheiro do que ser um milionário que vai ter mais 1, 2 anos de vida só. E aí, pessoal, isso é só para fazer a gente pensar no seguinte. Essas empresas que dominam esse mundo de rede social, elas são, hoje em dia, elas estão entre as empresas mais ricas do mundo, isso todo mundo sabe, tá? Então, só durante essa minha fala, que dura 1 hora aqui, a Meta, né, que é a dona dessas redes sociais aqui, lucra pelo menos uns 9 milhões de reais, né? O TikTok é de uma empresa oriental, que também está muito bem de dinheiro, tá? E a gente pensa o seguinte, como é que pode tu ter uma empresa milionária, extremamente lucrativa, se o produto que tu vende é de graça? Tá? Quer dizer, ninguém paga para ter uma conta no Instagram, para usar o WhatsApp, para usar o Facebook, para usar o TikTok. Tudo isso eles são muito bons para a gente, eles nos dão isso totalmente de graça. A gente não precisa pagar para usar essas redes sociais. Mas se o produto que eles vendem é de graça, como é que eles são tão ricos? De onde é que sai o lucro deles? Tá? E aí a resposta é muito simples, pessoal. O lucro deles é obtido vendendo o que a gente tem de mais precioso. Quer dizer, por que que tu preferia ser o jovem com pouco dinheiro do que o velho rico? Porque não tem nada que valha mais na tua vida do que tempo. E esse tempo, ele é disputado por empresas que querem isso aí. Porque a gente tem exposição a muita coisa hoje em dia. Há muitas fontes de informação, etc e tal. Então é uma grande batalha para essas empresas pelo nosso tempo, porque a gente não tem como dar tempo para todo mundo, porque é muita gente querendo uma fatia do nosso tempo e o nosso tempo é curto. Então essas empresas elas investem em maneiras de viciar os usuários e de fazer com que os usuários voltem sempre a usar a sua rede social. É aquele exemplo que eu dei dos stories. Por que que os stories é uma coisa que é viciante? Porque ele sai do ar. E ninguém, imagina um ciclo social adolescente, ninguém quer ficar de fora de uma coisa. Então, se tu não acessar a rede constantemente, tu vai ficar de fora. Ou então uma coisa como o TikTok, que ativa algumas partes do nosso cérebro que são iguaizinhas às de vício em algumas drogas, e a pessoa não consegue sair daquela rede. Então, eles investem muito nessas duas áreas. Como viciar os usuários, tá? E como fazer ter usuários cada vez mais jovens, tá? Até uma notícia que escapou de uma reunião interna do Instagram, que depois que isso escapou, numa reunião da Meta lá, eles abandonaram o plano, eles tinham um plano de fazer um Instagram focado em crianças de idade média de 4 anos, que é para iniciar a coisa bem cedo em relação ao vício. E aí muitas pessoas falam assim, tá, mas o tempo é meu, eu gasto com o que eu quero. Eu tenho o meu trabalho, meus afazeres de casa e as horas que me sobram do dia eu quero gastar com rede social, o problema é meu. E tá tudo certo, se for assim, tá? Então, um adulto que quer botar fora o seu tempo, e veja bem, um adulto que usa muita rede social também vai ficar ansioso, depressivo. Isso emburrece a pessoa. Já tem explicação científica por que que uma pessoa fica menos inteligente ao usar muita rede social, tá? Mas um adulto que queira fazer isso, ok, vai em frente. Até porque, assim, quando o adulto está dentro desse mundo viciante, se a gente tira esse adulto e deixa ele livre de rede social por uns 3 meses, ele volta ao normal. Ele, entre aspas, ele se cura disso. É com criança a história é um pouco diferente, pessoal. Por quê? Porque nas crianças, além do dano ser muito pior, ele tem efeito de longo prazo. Porque acontece que tu pega um cérebro numa fase de desenvolvimento crucial em que, se nesse momento a criança for exposta a esse tipo de coisa, alguns desenvolvimentos do seu cérebro que deveriam acontecer não vão acontecer ou vão acontecer de maneira equivocada. E tu não vai conseguir consertar isso mais tarde. Até porque os prejuízos em rendimento escolar e aprendizado, tem muita coisa que vai ficar gravada e tu não vai conseguir consertar. Então, o dano em criança, além de ser muito pior, porque eles têm muito menos mecanismo de defesa, algumas coisas, como perceber um comportamento viciante, além de ser um dano pior, ele tem um efeito de longo prazo, tá? E eu faço uma analogia aqui
para comparar assim, um adulto usando rede social e uma criança com menos de 15 anos, tá? Um adulto usando uma rede social é como tu chegar numa parede, que tá lá com um reboco cru, uma parede sem pintura, e tu passa uma barra de giz. Tá? E aí no dia seguinte tu vai lá e te arrepende desse risco de giz e tu passa uma vassoura e tu tira esse giz. A parede volta a ser o que ela era antes, uma parede rebocada, sem pintura. Tá? Não causou nenhum dano num adulto. A criança é como se ela fosse uma parede com reboco molhado ainda. Se tu passa uma barra de giz com reboco molhado, tu afunda naquela região ali, tu faz um rasgo no reboco novinho, e se tu voltar lá no dia seguinte para consertar, não vai dar para tu consertar, porque o reboco secou já. É mais ou menos isso, tá? Os prejuízos são completamente diferentes de acordo com a nossa idade. E para ver que isso não é brincadeira, pessoal, é só ver o que as próprias plataformas dizem, tá? Então, se o próprio Instagram te diz que para ter um perfil, tu precisa ter pelo menos 13 anos, seja no Instagram ou no TikTok, o que que leva um pai a deixar uma criança de 5 anos ter um perfil no Instagram ou no TikTok? Tá? Outra coisa, idade mínima para mandar directs, por exemplo, 16 anos. Tá? Idade mínima para fazer live com propaganda. Hoje em dia tem perfis de crianças que fazem propaganda de várias coisas. Eu fico chocado quando eu vejo crianças de 5, 6 anos que estão fazendo propaganda de cosmético, tá? Quer dizer, como é que uma criança de 7 anos está dando lições de skincare? Isso é uma coisa assim completamente absurda, é o ponto que a gente chegou. Mas enfim, a idade mínima para isso era 18 anos. TikTok Live também, 18 anos é a idade mínima. E entre os 13 e 15 anos, o padrão é que a conta seja privada, quer dizer, só gente autorizada pode ver o vídeo postado. Uma pessoa abaixo de 15 anos não deveria ter uma conta aberta, por exemplo. Mas, enfim, é o que eles falam. Só que a gente sabe que isso aqui é um baita de um cinismo, porque é a mesma coisa que acessar pornografia online, né? Um menino de 11 anos vai entrar num site que é para cima de 18 anos, ele precisa clicar numa caixinha que fala, sim, eu tenho 18 anos. Pronto, aí ele pode acessar o que ele quiser. É a mesma coisa aqui. Mas é só uma prova de que até os caras que estão vendendo isso aqui te falam: olha, não é para criança usar. Menos de 13 anos não deveria chegar. E claro que eles gostariam de baixar essa idade, mas eles não conseguem porque vários países não permitem que eles baixem essa idade. E aí, uma questão de o que, que se recomenda para uma criança, né? Então, o pai pode pensar assim: ah, mas o meu filho acessa a internet, mas o resto da vida dele ele vive muito bem. Digo para vocês, alguém que pesquisa criança há um bom tempo, que a maioria das crianças, ou vamos botar por baixo, uns 30, 40%, não está vivendo bem hoje em dia. Se a gente pegar uma coisa só, como sono, por exemplo, a gente sabe que as crianças não estão dormindo o que precisam. Se a gente pegar uma outra coisa em saúde, por exemplo, obesidade, as crianças nunca foram tão obesas quanto elas são hoje em dia. Então, a chance de que a criança esteja com tudo certo em relação ao que se recomenda para a saúde dela é de menos de 50%, eu diria, tá? Então, é só olha, eu peguei três idades aqui como exemplo, 5, 10 e 15 anos, tá? Então, quer dizer, vamos pegar um adolescente, tá? 15 anos, deveria dormir pelo menos 9 horas, ser exposto no máximo a 2 horas de tela, nunca vir à noite, seja em rede social, seja em videogame, e fazer pelo menos 1 hora de exercício diário. Tá? Então, essa hora de exercício ela é padrão para a infância e adolescência, né? O tempo de tela vem aumentando um pouquinho, então, criança de 5 anos seria até 1 hora com supervisão, que ela deveria usar a tela. Isso não é o Marlos quem está falando, são as instituições que criam essas recomendações, então, sociedades de pediatria, Organização Mundial da saúde, tá? Há muito tempo a gente sabe quanto que uma criança precisa dormir, tá? E outra coisa, quando a gente fala aqui, ó, sono pelo menos esse tempo, exercício pelo menos esse tempo, e as telas é até, né? Por que que aqui é até? Porque, pessoal, não tem nenhuma evidência de que tempo de tela seja benéfico de nenhuma maneira para criança e adolescente, tá? A ciência mostra exatamente o contrário. Quanto mais tela, e que eu estou falando televisão, computador, tablet, celular, quanto mais tela, pior, tanto para o lado mental quanto para o lado físico. A gente sabe disso há muito tempo, porque se estuda televisão há várias décadas.
Então tinha muita gente com pânico com televisão, e quando a gente vê os prejuízos que a televisão causa, que eles existem, tá? Eu não estou aqui abonando o que a televisão faz, a televisão causa vício, sim, causa prejuízos físicos, comportamentais. Só que quando a gente quantifica os prejuízos que a televisão causa e compara eles com o que a gente está vendo hoje em dia com celular e com rede social, eu estou comparando um gatinho com um leão, é mais ou menos isso. A televisão, coitada, com todos os prejuízos que o excesso de televisão causa, é incomparável, tá? São mundos completamente diferentes. Então, se um pai de alguém de 15 anos assim, não, o meu filho acessa a rede social, mas o meu filho dorme 9 horas ou mais, dorme, não é? Ele fica no quarto dele de noite fechado, fazendo não sei o que o meu filho nunca passa de 2 horas de tela por dia, nunca vira à noite, e ele faz pelo menos 1 hora de exercício. Bom, se o teu filho se enquadra nisso aqui, pode ficar um pouco mais tranquilo, tá? Agora, se não se enquadra, está indo contra o que todo mundo que pesquisa saúde no mundo diz que deveria ser feito, tá? E claro que sempre tem gente que fala assim, ah, mas as redes sociais têm um lado bom, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer por rede social, e eu não vou negar isso, pessoal, isso é verdade, mas só vamos dar uma olhada em umas coisas aqui em relação a esse lado bom da rede social. Então, a rede social tem muita gente, eu conheço várias pessoas que divulgam seu negócio, que ganham dinheiro, que trabalham hoje em dia totalmente calcadas em rede social. Outro quer divulgar um evento, né, um evento esportivo, um evento de saúde, um evento de qualquer área, tu usa rede social, quer divulgar um produto. Cara, para isso é muito legal, porque ele é um canal de comunicação com a população, que é teoricamente de graça, que todo mundo tem acesso, é muito ágil, ok, serve para isso. É uma coisa positiva da rede social. Encontrar velhos amigos é muito legal. Cara, eu quero falar com a minha turma de formandos de educação física de 25 anos atrás lá. Vou começar a procurar o pessoal pelo Instagram. Tá? Achei vários. Bom, que bom, tá? Fazer contato com o pessoal, onde é que está morando, etc e tal. E para isso é muito legal. Algumas fontes confiáveis pode ser uma maneira de divulgar, então, tanto questões de utilidade pública quanto questões de saúde. Tá? A gente vê, olha, agora com as enchentes aqui, muita gente pedindo ajuda, tá? Então, divulgação de como é que estava a situação de enchente no estado. Com a Covid isso aconteceu muito, né? As notícias que iam saindo em relação ao vírus, etc e tal. Sim, é uma coisa positiva. E também ajudar em causas sociais, tá? De novo, nas enchentes tem muita coisa, divulgação de Pix para ajudar o pessoal de enchente, as vaquinhas online que ajudam por, olha, uma criança precisa de uma cirurgia que é uma coisa caríssima, vamos fazer uma vaquinha online, divulga no Instagram e se consegue o dinheiro em uma semana. Isso é maravilhoso. Então, existe um lado bom das redes sociais. Eu botei 4 exemplos aqui. A minha pergunta é: quantos desses aspectos positivos interessam para o público infantil? Tá? Criança não quer vender o seu produto, trabalhar na rede social. Criança não tem velhos amigos, criança tem que ter amigos de carne e osso no mundo real, na frente dela, brincando. As crianças não têm que pegar informação sobre utilidade pública, elas têm que confiar nos adultos que estão perto dela para fazer isso. E as crianças não têm dinheiro para ajudar em vaquinha, etc e tal. Então, quer dizer, o que que tem de bom numa rede social para uma criança? Eu não consigo ver nada. Tá? Talvez se a gente estivesse ao vivo aqui, você poderia me apontar algum lado positivo. E eu duvido que esse lado positivo fosse se sobrepor aos prejuízos. Tá? Eu vou falar agora, quer dizer, o que que acontece de ruim quando o jovem começa a usar muita rede social? Uma das coisas é isolamento. Que é o que a gente vê de maneira muito clara. E a gente vê isolamento hoje em dia quando eles estão juntos, inclusive. Tu chega numa festa de aniversário, e tu vai ver tu vê numa mesa de adolescentes, cada um com seu celular, por exemplo, cada um isolado no seu mundinho. A gente está numa desgraça hoje em dia que às vezes eu vejo casais que saem para jantar e eles estão, em vez de olhar um no olho do outro e conversar, eles estão cada um com seu celular. Quer dizer, é um baita de um isolamento. Tá? Mas quer dizer, quando a criança passa, o jovem passa 7, 9 horas por dia com o celular, ele não tem tempo para fazer as coisas no mundo real. E são as coisas do mundo real que vão fazer ele se desenvolver tanto do lado físico quanto do lado mental. Tá? Não tem como ele ter uma vida social, porque cada vez mais ele passa pouco tempo com os amigos. Vejam bem, vida social não é o tempo que ele está na escola interagindo com os colegas de aula. Aquilo é escola. Vida social é, após a escola, conviver com seus amigos presencialmente, tá? Que é uma coisa que vem diminuindo muito. E dificuldades de relacionamento.
seja com seus pais, com professores e até com seus próprios colegas. Outra coisa muito clara que a gente vê é que essa gurizada está dormindo cada vez menos e pior. E aí, pessoal, só o prejuízo de sono daria para falar durante umas 2 horas aqui o que que acontece de ruim com o corpo humano quando a gente fica dormindo menos e pior. Mas sim, todo jovem que se deita com seu celular, que fica jogando videogame até tarde, vai ter problemas de sono e vai ter privação de sono, tá? E assim, não dá para a gente imaginar que alguém que foi dormir às 3 horas da manhã, que ficou jogando, ou tweetando, fazendo com qualquer coisa, e que levantou às 7 no dia seguinte para ir para a escola, vai aprender alguma coisa. Não vai aprender nada, vai passar a manhã inteira caindo de sono em sala de aula e é um tempo inútil. É o pai pagando uma escola privada caríssima para o filho ficar torrando o seu cérebro de madrugada no seu quarto lá com celular, com tablet, com computador, com videogame, e ele vai para aula para fazer de conta que aprende alguma coisa e não aprende nada. Então não é à toa que a gente está vendo aquela queda de rendimento escolar no mundo todo. Pode gerar agressividade, principalmente em meninos, tá? Isso é mais comum em meninos do que em meninas. E uma baixa autoestima, ansiedade, depressão e maior chance de suicídio, tá? Isso acaba acontecendo com quem usa muita rede social através de várias formas, cyberbullying, depressão por achar que a vida dos outros é sempre melhor que a nossa vida, tá? Isso leva a uma baixa autoestima, muito mais em meninas que em meninos, de novo, tá? Problemas visuais, por quê? Porque a criança passa o tempo inteiro com um foco a menos de meio metro, e isso leva a um certo cansaço visual, e a gente está vendo muita criança precisando usar óculos cedo, tá? Claro que tem inúmeros problemas de saúde visual que não tem nada a ver com isso, e a gente sabe disso. A minha irmã, que é de uma geração que ela está com quase 50 anos, e usa óculos desde criança pequena, porque ela tem astigmatismo que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas a miopia, principalmente, acaba levando para isso. Uma coisa muito grave, que é o que eu vejo nos meus alunos universitários já, que é a chamada fragmentação da atenção. Isso leva a uma grande queda de rendimento acadêmico. O que que é isso aqui? A gurizada está treinando o seu cérebro a não prestar mais atenção. Isso soa meio absurdo, mas por que que isso acontece? Quando tu usa uma coisa como o Reels do Instagram ou TikTok, o que tu está olhando muda constantemente. Então, a cada, vamos lá, poucos segundos a coisa muda, 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 muda. E tu vai de uma dancinha para uma preparação de um prato, para uma paisagem, para um gato brincando com laser, e tu fica sempre mudando aquilo ali. E tu treina o teu cérebro a não focar mais, a mudar constantemente o foco da atenção. E aí tu pega essa criança que está exposta a isso horas por dia e fala para ela, senta e lê esse livro. Ela não consegue. Tu fala para um jovem universitário, senta numa sala de aula e me ouve por 1 hora. Ele não consegue prestar atenção por esse tempo. Ele não consegue ler. Ele começa a ler um parágrafo. Quando ele chega no segundo parágrafo, ele se dá conta que o que ele leu a recém, ele não gravou. Ele passou os olhos, ele leu mentalmente, mas nada entrou. E é por causa disso aqui. Fragmentação de atenção. Tá? E leva um comportamento viciante, tá? E a explicação para isso é muito clara, pessoal. Quem cria o formato com que as redes sociais funcionam não são técnicos de informática, são psicólogos que usam tudo que a gente tem de brecha no nosso cérebro para fazer com que a gente se vicie. Tá? Então não é à toa a timeline infinita, né? A atualização de timeline tu puxa para baixo, né, e fica gerando aquela coisinha igualzinho a máquina de caça-níqueis, né, no mesmo formato, assim. Já mencionei os stories, que são várias coisas que te levam a vício. E é por isso que quando a gente pega um celular de um jovem, tem jovem que ameaça se matar, parar de falar com os pais, porque é como tu tirar a heroína, a cocaína de alguém que está viciado, ele vai ter uma crise de abstinência. Tá? As crianças ficam muito expostas a mentiras, e aí desde uma imagem, como uma imagem fake lá, até muita informação falsa sobre coisas sérias como saúde. E o algoritmo te convence de várias coisas que não são legais, diz que aquilo é legal. Tipo, olha, é legal ser anoréxica, sabe? É legal comer e vomitar. É legal pegar um bicho e surrar um bicho para ver quanto tempo ele fica vivo. E eu vi isso o cara fazendo numa rede social. É legal ser depressivo. Tá na moda, tá todo mundo assim, esse tipo de coisa. E aqui tem algumas constatações já, quer dizer, o algoritmo expondo crianças a drogas, pornografia, prostituição, tá?
Exploração de jovens, transmissão ao vivo através de rede social, exploração sexual de jovens, tá? Aquelas coisas que a gente vê muito nos Estados Unidos, mas que começou a aparecer no Brasil também, de massacre e violência em escola, tá? Então, tem alguns desses atiradores que viraram celebridades no TikTok, por exemplo, tá? E até coisas um pouco mais pesadas, como é que recrutamento de jovens para as Farc, lá, aquele grupo guerrilheiro colombiano, tá? Quer dizer, através do TikTok também. Tá? Isso acontece. O TikTok é talvez a pior desgraça que tem, então não é, é a rede social que mais tem brincadeiras violentas que já levaram à morte de jovens. Tá? Então, a gente sabe esse caminho aí bioquímico já para que aumente a ansiedade no pessoal que usa muito a rede social, esse aprendizado inferior e também essa felicidade inatingível que a gente vê numa rede social em que a vida de todo mundo é melhor que a nossa vida. Mesmo tu sabendo que aquela vida da rede social, ela geralmente é muito falsa, né? Tu vê, olha, o casal na rede social é só amor, tu conhece eles ao vivo, estão sempre brigando, sabe? Aí aquela coisa, a pessoa vive num baita estresse, ela fica postando foto velha que eu estou curtindo a praia hoje. Cara, sabe que não é realidade aquilo ali, tá? Então, mas essa sensação de que todo mundo é melhor que eu, ela acontece com a rede social e isso leva à depressão. Ah, e lá no cérebro, pessoal, os vídeos que o TikTok mostra, né, o algoritmo dele é feito de uma maneira tão bem feita, né, que ele sabe exatamente o que te mostrar para te levar à perda de autocontrole, a viciar, tá? Então, além de levar esse vício, tem essa questão do vídeo curto que eu já mencionei, e outras coisas como a insatisfação em meninas e mulheres adultas, né, através do Instagram, quer dizer, a mulher começa a entrar num ciclo em que ela começa a seguir outras mulheres que ela julga bonita, e quanto mais ela vê foto de outras mulheres, maior a chance que ela tem de entrar em depressão. Tá? E esse costuma ser o caminho mais corriqueiro que se vê no público feminino. E aqui não só crianças, tá? Acontece muito com mulher adulta também. Tá? Então, essa coisa de a rede leva ao vício, a pessoa perde o autocontrole e acaba entrando em depressão com o tempo. Bom, alguma luz no fim do túnel, tá? Nos Estados Unidos, pessoal, esse órgão aqui chamado Surgeon General, que não é o Ministério da Saúde deles, mas é algo parecido com isso, está propondo e está falando em obrigar que as redes sociais comecem a usar tipo um rótulo, né? Dizendo o seguinte para os pais: olha, o uso disso aqui leva a saúde, leva a problemas de saúde mental. Quer que o teu filho seja exposto a isso? Vá em frente, a gente ainda não está te proibindo, mas fique ciente de que isso leva a problemas de saúde mental. Muito parecido com o que tem na carteira de cigarro hoje em dia, né? Fumar causa câncer, aparece um cara numa cama hospitalar, quer dizer, olha, o governo está te falando, isso aqui faz mal, tu quer usar, vai em frente. É claro que os governos sempre poderiam proibir, mas eles agem dessa forma aqui, tá? E uma coisa que chama muita atenção, que é o seguinte, os Estados Unidos têm 50 estados, tá? Dos 50, a última vez que eu olhei antes de montar essa aula, 41 estavam processando a meta. E a linha de argumentação em todos os estados era a mesma. Vocês estão levando as nossas crianças ao comportamento viciante e vocês estão acabando com a saúde mental, tá? E aí os juízes americanos já estão comparando a atitude que a Meta tem, muito parecido com o que a gente via com a indústria do cigarro um tempo atrás, de tentar desviar a atenção, de usar dinheiro, etc e tal, para ir fugindo desses processos. E isso estourou muito depois que uma ex-funcionária do grupo Meta mostrou algumas coisas, como é que eles discutiam em reuniões, e que assim, olha, ficou muito claro que a intenção deles é sim criar um algoritmo que, além de ser viciante, reforce algumas ideias, fazendo com que a pessoa não consiga desligar da rede social, tá? E é um algoritmo que ajuda a reforçar algumas coisas como a autopercepção negativa do corpo, violência, distúrbio alimentar, bullying, quer dizer, é um prato cheio para destruir a cabecinha de alguém que está num processo de formação cerebral. E algumas diferenças menino-menina, tá? Então, os meninos começam aí naquela idade, por volta dos 11, 12 anos, a fazer um uso mais regular de pornografia, e a gente já tem hoje em dia homens de 22, 23 anos se dizendo viciados em pornografia, não conseguem ter relações no mundo real por várias razões, tá? Uma exposição à violência muito grande,
O guri sempre foi mais daninho, né? Mas os guris gostam disso. Então, tipo, o gato no liquidificador, quer pegar um filhotinho de gato e jogar dentro de um copo de liquidificador funcionando e ver quanto tempo o bichinho chora, por exemplo. Tá? Tem vídeos aí publicados, os guris acham legal e replicam a brincadeira. O videogame online é uma coisa que vicia bastante, faz o pessoal passar a noite inteira jogando, tá? E eu chamo a atenção para mais um choque de geração aqui. A minha geração foi a primeira geração que teve videogame, né, em casa, que não era só o fliperama que tinha que sair de casa. A minha geração, o videogame era uma coisa que agregava as amizades, porque a gente se juntava na casa de alguém para jogar videogame. Cada um levava os seus cartuchos, a gente passava uma tarde lá jogando e saía para brincar depois. Mas era uma coisa que ela era, de certa forma, social. E o videogame, hoje em dia, ele obriga o isolamento, porque tem que estar cada um na sua casa, ligado na sua internet, com o seu headphone, na sua cadeira gamer, jogando em casa. E esse é um grande problema. E os meninos vêm deixando então de fazer coisas que se tornavam homens, quer dizer, inclusive coisas como ah, saber brigar e fazer as pazes, não existe mais isso, tá? A iniciação à vida sexual está ficando cada vez mais para frente, cada vez mais desajeitada, né? Muito impulsionado por causa da pornografia, tá? Então se vê muito relato de homens jovens, na casa dos 20 e pouquinhos anos ali, de que é arriscado para o mundo real. Eu não quero ter que correr o risco de chegar perto de uma menina, começar a conversar e ouvir um não. Então eu fico lá no meu quarto de noite, que é muito mais tranquilo, uma coisa que é certa, tem um vídeo em 4K lá, é uma pornografia de altíssimo nível. Então eu me contento assim e a coisa vai indo assim, tá? Então essa dificuldade para relacionamentos amorosos também que vem acontecendo com os meninos por causa disso. E nas meninas é um pouco diferente. As meninas sempre foram muito mais sociais que os meninos, né? E as gurias têm um foco muito grande em aparência física e relações amorosas. Quer dizer, um guri não quer saber muito quem que a fulaninha gosta, de quem as meninas adoram esse tipo de coisa, né? Aquela coisa que sempre existiu em rodinhas de meninas em idade escolar, mas isso toma uma proporção muito diferente hoje em dia, tá? E a comparação constante. Então, quer dizer, quando antigamente, com quem que uma mulher, uma menina poderia se comparar? Era com uma modelo, com uma atriz, coisa assim. Hoje em dia ela se compara com quem está do lado dela. Isso é muito mais doloroso. Uma coisa é tu te comparar com uma atriz famosa e saber, bom, mas ela é uma atriz famosa, não tem nada a ver com a minha vida, é totalmente diferente da dela. Ela pode ter esse corpo, ela pode viajar para aquele lugar. Agora, quando tu te compara com alguém que está do teu lado ali e tu te julga inferior, isso é muito pior para a saúde mental. E leva muitas meninas a um perfeccionismo, né? De achar que tudo tem que ser perfeito. Então, tu pega uma menina lá de 8 ou 10 anos que quer fazer uma selfie. Ela faz 25 selfies porque nunca está perfeita. Ela sempre tem que achar um defeito nela mesma. Tá? E as meninas se contagiam, isso já foi visto várias vezes. Quer dizer, uma menina que esteja começando uma depressão num grupo vai agravar a saúde mental de todas as outras. Além do que, as meninas vão estar expostas muito mais a assédio e agressões sexuais, tá? O pedófilo hoje em dia, ele atua via rede social, fazendo contato com meninas, tá? Então existe, não precisa isso aí estar toda hora em televisão, casos de pedofilia virtual. E as meninas dentro desse mundo aqui estão muito mais propensas, então, a casos de depressão, distúrbio alimentar e pensamento suicida, tá? Tem uma diferença menino e menina em relação ao suicídio, que é as meninas pensam muito mais em suicídio e tentam muito mais. Os meninos é num nível bem abaixo, só que quando o guri tenta, ele se mata. Porque as meninas tentam com métodos que são reversíveis, do tipo tomar muito remédio, do tipo tentar cortar os pulsos e não conseguir, ao passo que o guri faz coisas do tipo pular de ponte, usar arma de fogo, etc., que são muito mais certeiros, né? E aqui um exemplo de uma celebridade virtual, né? Mas quer dizer, eu vou botar aqui um exemplo de o que pode acontecer. A menina posta uma foto lá e aí alguém faz algum comentário sobre o seu peso. A menina se sente gorda com isso, ela começa a procurar coisas sobre emagrecimento, ela acha perfis que ensinam a perder peso, falando de bulimia e anorexia, aí ela começa a perder peso, ela é elogiada, ela continua se achando gorda, começa a invejar meninas cada vez mais magras, até que fica fora de controle a situação, e a menina precisa ser internada.
Tá? Isso aqui não foi nenhum nem dois, pessoal. Isso aqui já centenas de casos relatados desse tipo de coisa, até que quando a gente tem pessoas que são consideradas celebridades virtuais e que são visivelmente doentes, né, fisicamente, não vou entrar no aspecto mental aqui, a gente vê que a coisa está muito errada com quais são os modelos que as crianças estão seguindo, tá? E aí não é só criança, né, pessoal? A internet está cheia aí de gente mostrando o que que os filtros fazem, e até mulheres adultas ficam se iludindo. Olha a foto da fulana, eu sei que a fulana não é assim, mas eu queria ter esse lábio, eu queria ter esse cílio, eu queria ter esse cabelo. Então é uma coisa assim, é uma coisa estúpida, mas a gente sabe que afeta as mulheres. E eu ilustro essa questão do quanto afeta com a situação vivida pela Julia Roberts. Não sei se viram isso aqui, mas o que que aconteceu com a Julia Roberts? A Julia Roberts postou essa foto aqui, ela é a sobrinha dela. Na ocasião, a Julia Roberts estava com 50 anos. Então, para quem não conhece, uma atriz conhecida por ser uma linda mulher, passou a vida inteira dela fazendo papéis de mulheres bonitas, porque ela é uma mulher bonita, ainda é uma mulher bonita, enfim. Quando ela postou essa foto, como sempre, ela teve lá milhares e milhares de comentários, linda, musa, perfeita, etc e tal, mas uma meia dúzia de comentário ruim ali no meio. Comentários do tipo: para que postar uma foto se você está tão feia? Parece um homem. Credo, como está velha, não está envelhecendo bem. Como pode algum dia ter sido chamada de uma linda mulher? E o que que ela falou? Ela fez uma postagem comentando: gente, olha só, olha que desgraça isso aqui tem, né? Se eu, que sou a Julia Roberts, não tenho que provar nada a ninguém, eu me sinto magoada com esse tipo de coisa, o que que esse tipo de comentário faz com uma menina de 15 anos? Tá? E aí fica fácil a gente entender por que que isso acontece. Tá? E assim, ó, 1 milhão de comentários positivos não vai apagar três ou quatro negativos. Tá? É que nessa, eu te dou uma jarra de suco, e nessa jarra de suco eu boto 2 colheres de xixi. Não adianta eu botar um pouquinho mais de suco, eu não vou apagar o xixi que está ali dentro. É a mesma coisa em rede social. Não interessa quantos comentários legais tenha, o que vai marcar é o negativo. Tá? E falando de pedofilia e rede social, então isso aqui está muito discutido já hoje em dia, tá? Então o mais comum são os pedófilos que se fingem passar por meninas, por adolescentes, e fazem amizade para descobrir a rotina que a família tem, descobrir onde é que a menina estuda, etc e tal. E em seguida que ele faz amizade, a menina se abre e fala tudo: não, eu moro em tal lugar, eu estudo aqui, a gente sai de casa a tal hora, e aí o cara sabe toda a rotina que aquela menina tem. Tá? E eles trocam esse tipo de informação com as meninas que moram perto de outros pedófilos. É uma rede de informação, então várias redes dessas já foram descobertas, mas elas seguem se reproduzindo porque a rede social não tem interesse em que a pessoa que tá conectada seja ela mesma. Eu posso fazer 25 perfis diferentes, cada um dizendo que eu sou uma pessoa, e para a rede social tá tudo bem, porque eles lucram muito com isso. Tá? Então, pedofilia virtual é uma coisa que se multiplica no Brasil, né? Então, aqui, ó, 366 crimes cibernéticos no Brasil, todos os dias. Vítimas quem são? Criança e adolescente. Mas os pais acham que as crianças estão seguras lá no seu quarto mexendo no seu celular. Tá? O pessoal tem medo de deixar a criança brincar sozinha na rua e até o parquinho, mas entrega um celular para uma criança e deixa ela fazer o que quiser com o celular. Então, aqui, ó, tem gente morrendo de overdose de droga comprada via Instagram, tem gurizada morrendo jogando roleta russa ou fazendo o desafio do TikTok, tá? Que a gente, isso é enquadrado como suicídio, mas é um suicídio sem depressão, porque nada mais é do que um menino que aceitou fazer um desafio para se provar homem, né? Perante os outros, e acabou morrendo. Tá? Troca foto de nudes, quer dizer, um menino, uma menina manda, geralmente menino manda uma foto pelado para um cara que se fingia ser uma menina e o cara fala: olha, ou tu me dá tanto de dinheiro, ou eu vou espalhar tua foto na tua escola, coisa assim, e tem guris que já se mataram por causa disso, exposição a conteúdo sexual, grande bullying, enfim, várias coisas que a gente sabe que estão acontecendo por rede social e que os pais não fazem a mínima ideia. Que o pai que acha que sabe o que que o seu filho faz, o que que a sua filha faz no seu celular, está muito enganado. Não tem como saber, até porque tu pode, eu vou te proibir de instalar o TikTok. A menina sai de casa, ela instala o TikTok, ela usa o TikTok com a rede, com a conta dela, quando ela chega em casa, ela paga o TikTok, o pai dela pega o celular e ela não tem TikTok. Então, assim, ó, é bobagem achar que sabe o que a criança está fazendo, tá?
E alguns falam, ah, mas meu filho só usa celular para usar joguinhos. Primeira coisa é que esses joguinhos costumam ser uma grande ilusão. A maioria deles, para não dizer todos, não tem nenhum embasamento pedagógico, nenhum embasamento educacional, e eles já levam a comportamento viciante, tá? Coisas como esses Roblox, etc e tal. E isso leva ao isolamento social, porque a criança já vai ficar agarrada naquele celular, às vezes fazendo refeições agarrada no celular, sem fazer contato visual com ninguém. E outra coisa é, ele pode ter 3, 4 anos hoje e tá com joguinhos, mas até quando ele vai ficar só com os joguinhos? Tá? E a outra coisa que eu acabei de comentar, quer dizer, os pais acham que sabe tudo que os filhos fazem no celular. Tem app hoje em dia que esconde os aplicativos, tá? A gurizada instala e apaga, instala e apaga, instala e apaga, enfim, eles fazem várias coisas, então não tem como fazer controle realmente, tá? O máximo de controle que tu pode fazer é um controle físico do tipo, tu não vai usar o celular após as 8 horas porque eu vou tirar o celular de ti. Esse tipo de controle funciona agora, estando a criança com o celular, os pais não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, tá? Existem controles parentais? Existem. Pode ter certeza que tem como burlar, tá? E tanto a rede social quanto o videogame à noite, pessoal, leva a todos aqueles prejuízos do sono, depois eu falo um pouquinho mais deles, tá? E alguns sinais de alerta para os pais, no sentido de que pode ter alguma coisa começando a acontecer de errado, né? Então, muitas vezes a falta de sono leva à depressão, também a excesso de ansiedade, e pode começar surgir aqueles casos em que tu olha, de repente isso aqui pode ficar um pouco pior, e eu estou falando inclusive aqui de risco de suicídio, tá? Então, ah, cai no rendimento escolar, isolamento de todo mundo, falta de contato no olho, dorme e acorda em horários muito esquisitos, esse tipo de coisa são indicativos de que tem coisa errada com aquele adolescente. E falando em sono, pessoal, não é uma regra que eu inventei, e as pessoas não gostam de ouvir isso aqui, mas assim, ó, não tem como ser diferente, tá? É uma conta que, eu falei, é uma conta inegociável. Então, eu tô pegando um exemplo de um adulto que é 8 horas de sono, na média. O adulto deve dormir de 7 a 9 horas, a gente pega o valor de 8, que é o valor médio ali, mas criança precisa de mais do que 8 horas de sono. Tá? A gente já viu, criança pode precisar de 9, 10, 12 horas de sono. E qual é a conta que tem que fazer? Olha, a hora de desligar as telas vai ser a hora que tem que acordar, menos 10 horas. Ou seja, para 8 horas. Tem que acordar às 6h30. Então tem que deitar às 10 horas para estar dormindo às 10h30. E desligar as telas pelo menos 2 horas antes disso. Ou seja, não é que o jovem deva ir para o seu quarto às 10h30. Às 10h30 ele tem que estar dormindo. Para ele estar dormindo às 10h30, ele tem que estar deitado umas 10 e pouco. Tá? E para ele conseguir adormecer às 10h30, bem, ele tem que estar sem nenhuma tela a partir das 8h30. E alguns pais, quando ouvem isso, acham graça. Ah, é impossível, não tem como. O guri se deita com o celular, fica jogando videogame até tarde. Bom, mas é dos poucos tipos de controle que um pai pode ter sobre um filho, é essa questão de desligar. Entende? Quer dizer, no momento em que sei lá, um menino de 11 anos te fala, eu vou jogar videogame, tu não pode fazer nada, bom, aí é hora da família rever uma questão de hierarquia, né? Tá? E é aquela coisa, televisão no quarto, a gente sabe que é uma desgraça há muitos anos, sabe? Então, assim, não tem que ter televisão no quarto ninguém, muito menos criança. Entende? Televisão, videogame, celular, tablet, computador no quarto, isso é assim, ó, a gente monta o cenário perfeito para que tudo dê errado em relação ao sono da criança. E eu, sabe, a tecnologia é futuro, né? E assim, pessoal, até os países que começaram a utilizar informática em sala de aula estão voltando atrás, tá? Eu dou um exemplo da Suécia aqui. A Suécia se deu conta, eles foram os primeiros países a adotar tablets em sala de aula, tiraram todos já. Então, olha, as crianças não estão aprendendo. As crianças precisam lidar com papel e lápis. Eles não aprendem a escrever usando o tablet. O tablet só está atrapalhando as aulas e distraindo as crianças, ou seja, não vale a pena. E é só a gente pensar, essa coisa de inserir tablets em sala de aula, isso foi tudo patrocinado por grandes empresas. Não teve nenhum movimento pedagógico dizendo vamos usar tablets porque isso aqui vai fazer as crianças aumentarem o aprendizado. Ninguém da área educacional jamais disse isso. Foi uma coisa assim, olha, vamos modernizar a sala de aula. Ah, que legal, conseguimos um contrato com a Apple que vai nos dar tablets, eles vão nos dar iPads. Conseguimos um contrato com a Google, eles vão nos dar os Chromebooks, vamos usar em sala de aula. Olha, nós somos uma escola moderna.
tudo por interesse financeiro, da escola de mostrar para os pais uma tecnologia, que é a escola superior, da Apple, da Google, etc., de fornecer o equipamento, sem nenhuma uma base sólida de alguém da área de pedagogia dizendo isso é o futuro. Usem tablet que as crianças vão aprender mais e melhor. E alguns chamam essas crianças de nativos digitais, né? É um termo meio triste, mas a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro é o seguinte: não existe nativo digital, porque o cérebro de uma criança que nasce hoje não tem nada de diferente do cérebro de alguém que nasceu 1000 anos atrás. É uma extrema, desculpe, burrice pensar nisso. Quer dizer, como é que uma mudança que surgiu 20 anos atrás iria mudar o desenvolvimento cerebral do ser humano que está aí há milhares de anos? Então, não existe dizer que essa geração agora é diferente. Se eles são diferentes porque eles estão, coitados, expostos a uma coisa que está piorando eles. Então, eles não são mais inteligentes. Toda evidência está mostrando que eles são menos inteligentes que as gerações anteriores. Tá? E outra coisa que é uma ilusão pensar, mas se o meu filho não ficar exposto a isso, ele não vai saber, ele não vai estar preparado para o mundo. Em primeiro lugar, que ficar mexendo em celular, videogame, rede social não tem nada a ver com as coisas úteis que a tecnologia pode nos oferecer. Essa é a primeira coisa. E outra coisa, aquilo que a gente precisa utilizar, a gurizada aprende rápido, quando é preciso, tá? E o que eu tenho visto, pessoal? É a juventude que chega para mim no meio universitário. E as coisas básicas que eles têm que fazer com o computador, eles não têm a mínima ideia. Eles não sabem inserir uma tabela no Word, fazer uma continha de mais com o Excel. Eles não fazem ideia do que é o Windows, só ligam um computador. Quer dizer, as coisas que são de verdade necessárias ao mundo digital, eles não estão aprendendo. Porque eles não têm tempo, porque eles passam o tempo inteiro fazendo dancinha no TikTok, vendo sei lá o quê. Então, assim, isso não tem utilidade nenhuma. Então, achar que essa exposição à rede social e celular tem alguma utilidade para o futuro dele é uma ilusão. Tá? E um embate que a gente vê é esse mundo real versus mundo virtual. As crianças vêm sendo excluídas do mundo real, infelizmente. E aí isso é uma coisa que já é pré-smartphone, tá? O que que acontece, pessoal? Não é que somente a exposição à rede social seja prejudicial, tá? Mas a nova forma de criação. Então, aqui a gente tem um guri pulando de bicicleta, seria da minha geração, né? Aí ele leva um tombo aqui, chega em casa todo ralado com sangue. Eu não lembro a última vez que eu vi uma criança na rua cair e se ralar, porque as crianças, primeiro que as crianças não saem mais na rua, depois que elas não caem, né? Porque até as pracinhas hoje em dia são a prova de qualquer tipo de machucado. A criança não pode se machucar, não pode se cortar, ela nunca vai conseguir entender o que que é arriscado, porque ela nunca foi exposta a risco nenhum, né? Mas então, essa nova forma de criação, pessoal, bloqueia com que as crianças tenham as experiências necessárias, tanto de maturação física quanto mental. Então, o mundo real em que eu fui criado, tá? Os pais, e aí não é só hoje, isso começou a acontecer no final da década de 80, anos 90, por aí, começaram a ter muitos. Não, o mundo lá fora é muito perigoso, então eu deixo meu filho dentro de casa. Então, trocaram um mundo real que tinha alguns perigos imaginários por um mundo virtual que é uma falsa segurança. A gente está acabando de ver que não é nada seguro o meio virtual para uma criança. E vamos pensar numa coisa bem prática, quer dizer, como é que essas duas crianças aqui vão ter um desenvolvimento de esqueleto saudável? O nosso esqueleto, pessoal, se desenvolve até os 20 anos, mais ou menos. Como é que ele se desenvolve? Correndo, pulando, caindo de árvore, ficando de pé, brincando, saltando, se agarrando. Esse tipo de coisa faz o esqueleto sofrer estresse e se desenvolver. Que osso saudável essas crianças vão ter passando o tempo inteiro curvados em frente a uma tela, sem expor o corpo deles ao tipo de tensão que os ossos precisam. É claro que eles não estão preocupados com osteoporose hoje, e eu não vou ver criança da cidade com osteoporose, porque eu vou morrer antes. Mas, enfim, não dá para ter um desenvolvimento saudável dessa forma. Tá? E é muito triste isso aqui, ó. Tem criança que fica mais tempo em tela hoje em dia do que um emprego de tempo integral. Quando tu vê que tem adolescente que assume que fica 6 horas por dia, de domingo a domingo, numa rede social, isso é um emprego full time, tá? E o que que isso quer dizer? É como se pegasse um pessoal da minha geração, por exemplo, que não tinha esse tipo de comportamento. Olha, eu vou apagar 80% das tuas memórias, as tuas lembranças de criança e adolescente que estava brincando na rua, jogando, brigando com os outros, fazendo as pazes, caindo, ralando o joelho. Eu vou tirar 80% disso de ti e vou trocar por tempo de tela. E aí a gente entende por que que o pessoal está chegando aos 20 e poucos anos e não está amadurecido.
porque eles não estão passando pelo processo de amadurecimento que é normal. Tá? Então, enquanto o pessoal isso não é a questão de ser nostálgico, pessoal, é realidade. Então, enquanto o pessoal das gerações anteriores estava lá brincando na rua, aprendendo a namorar, a interagir sem supervisão de um adulto, agora ele está sempre em frente a uma tela, ou em alguma atividade supervisionada por um adulto. Quer dizer, o que a gente vê muito na classe média, com classe média alta, é aquela criança que ela é quase um emprego, porque quando ela não está na escola, ela está na aula de balé, karatê, chinês mandarim, piano, inglês, taekwondo, quer dizer, quando é que aquela criança é criança? Quando é que ela fala assim, tô saindo pra rua brincar, volto de noite? Quando é que ela fica sem supervisão de um adulto? Quer dizer, quando é que ela desenvolve autonomia? Quando é que ela pode dizer, tô saindo de casa para pegar um ônibus, para ir até um lugar onde eu quero e não precisa me levar? Eu já tenho 14 anos, eu posso ir sozinho, eu já tenho 16 anos, eu já tenho 11 anos, eu posso ir sozinho. Me deixa criar autonomia. Aí não deixam a criança criar autonomia, e quando ele faz 21, digam, olha, agora tu é adulto, né? Ele diz, não, mamãe, eu nunca pude ter autonomia, como é que tu quer que agora eu tenha autonomia? Então isso explica muito porque o que estão vendo hoje em dia, os empregadores desses novos jovens agora que estão chegando no mercado de trabalho. São pessoas extremamente desmotivadas, sem autonomia, depressivas, não fazem contato olho no olho, quer dizer, uma série de problemas de desenvolvimento. Por quê? Porque passaram por uma infância dessa forma aqui. E para mostrar o que está acontecendo com o tempo que a gurizada devia estar brincando com seus amigos, e mostrar que a pandemia não teve nada a ver com isso, olha essa pesquisa aqui. Então, até 2010, essa geração mais jovem aqui, com bastante tempo com os amigos em relação às gerações mais velhas. O que aconteceu a partir de 2010? Quer dizer, um adolescente fica hoje em dia com o tempo com seus amigos quase a mesma coisa que um adulto. E isso está muito errado. Adolescente tem que ficar exposto com grupos de adolescentes para ser exposto a mundo real, aprender a negociar, a se frustrar, a brigar, a perder vergonha, esse tipo de coisa que eles não estão mais fazendo. Então, quais são essas mudanças que a gente vem vendo aí nas últimas décadas, né? Então, uma delas é isso aí. A gente já viu que esse mundo virtual não é uma coisa segura, mas os pais têm uma falsa impressão de que aquela criança está segura porque está dentro de casa. O mundo real, ele é extremamente necessário, é, é um pensamento muito pequeno, para não chamar de burro, dizer que essa coisa de ficar brincando na rua, isso é coisa do passado. Gente, não existe isso. Tá? A gente tem que expor as crianças ao mundo, porque senão elas não vão se preparar para o mundo quando virarem adulto. Tá? Aí é um excesso de proteção que a gente vê muito. Tá? Então, eu uso uma analogia que, se vocês criarem uma árvore isolada de vento, isso já foi feito, cria uma árvore sem receber vento, tá? Fechada em algum lugar. Essa árvore, quando ela começa a crescer demais, ela cai com o próprio peso, porque ela não foi exposta a vento e as raízes dela não se desenvolveram como tinham que ser. Ou seja, cria um animal em cativeiro e por tu larga ele na selva. Quer dizer, não dá para criar uma criança isolada do mundo real, super protegida, que nunca se ralou, que nunca brigou, que nunca se frustrou, nunca ouviu um não, sempre num mundinho fechado ali, supervisionado por adultos, e achar que ele vai ser um adulto funcional, normal. Não vai ser, tá? E outra coisa, a gente confiava muito nos outros adultos para criar e repreender as crianças. Quer dizer, se eu tivesse na rua criança e um amiguinho meu chutou uma bola num vidro e quebrou, a dona da casa ia sair, o dono da casa ia sair, ia pegar o guri pelo braço, ia dar uma mijada nele, ia levar para o pai, e ele ia ver uma segunda mijada do pai porque ele quebrou o vidro. Hoje em dia, se alguém faz algum tipo de repreensão em alguma criança, nossa, é o fim do mundo. Vai ter alguém filmando, vai ter. Então, assim, ó, porque a gente não confia mais em nós mesmos como adultos para cuidar das nossas crianças. É uma criança que se perdia, cara, bate em alguma casa e pede ajuda. Não existe, porque a gente acha que em todas as casas quem mora lá é um estuprador. A criança não pode falar com ninguém na rua, porque é uma questão que a gente perdeu a confiança em nós mesmos. Tá? E tem algumas explicações para isso. Tá? O que aconteceu? A gente começou a ter um medo coletivo de que só dentro de casa a criança fica segura. Isso começou a acontecer faz uns pouco mais de 30 anos. Só que quando a gente pergunta, e quando eu estou com o público, eu pergunto, cara, alguém conhece alguma estatística para mostrar que a violência infantil aumentou dos anos 90 para cá? Alguém consegue mostrar isso? Tem vários países mostrando que diminuiu.
até pelo uso de câmeras na rua, etc e tal. Quer dizer, alguém tem uma estatística para mostrar que isso vem aumentando? Quer dizer, quer dizer, hoje em dia é menos seguro para um menino de 10 anos ir no mercado do que era em 85? Alguém pode me afirmar isso aqui? Mas o que que a gente sabe que vem acontecendo? Por que que a gente vive em pânico, pessoal? Por quê? Se em 1985 o menino fosse sequestrado lá no interior da Dinamarca, meus pais não iam ficar sabendo. Porque meus pais assistiam um jornal nacional, de vez em quando ouviam a gaúcha, sei lá, pode passar a mão numa 0 hora, e era o que tinha. Então a gente ficava sabendo das coisas perto da gente. Hoje em dia a gente fica sabendo de tudo, porque tem canais de televisão que são notícias 24 horas, tem rede social, tem grupo de WhatsApp, assim. Então a gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo o tempo todo, além de tudo aquilo que é falso, que chega junto, que a gente não sabe que é falso. Isso não acontecia um tempo atrás. Então a gente acha que o mundo lá fora é a coisa mais perigosa que existe. Porque a gente está o tempo inteiro vendo desgraça. É claro que televisão mostra desgraça, mas que tipo de notícia que vende? É a desgraça. Então a gente fica sabendo de tudo o tempo todo, o que nos sobrecarrega também e nos leva a um certo tipo de ansiedade. E falando em violência infantil, a gente sabe o que a estatística mostra de verdade, pessoal. Os maiores sequestradores de criança no mundo todo são familiares, tá? Pai e mãe que se separaram e um não concordou com a divisão e levou a criança embora, tá? Tem muito adolescente que foge de casa, quer dizer, aquele sequestro feito por estranho na rua, num local público, isso é exceção, essa é a raridade. É claro que ninguém quer que isso aconteça com o filho, entende? Mas também ninguém quer que seu filho seja atropelado quando vai atravessar a rua, mas nem por isso ele vai ser impedido de atravessar a rua, tem que ter cuidado, mas enfim, não é uma questão de que é tão perigoso assim. Quando fala em sequestro, é gente muito próxima normalmente. E a mesma coisa vale para abuso sexual. E eu, que sou pai de uma menina, é claro que isso aqui é uma coisa que me toca profundamente, né? Mas o que que a gente sabe, de novo, com base no que se vê em termos do mundo todo, em termos estatísticos? Mulheres adultas vão ser estupradas pelos seus companheiros ou por estranhos que vão pegá-las na rua, num local escuro, atravessando uma praça de noite, esse tipo de coisa. Crianças, pessoal, historicamente são estupradas por gente conhecida. Todo todo estuprador de repetição com criança é alguém muito próximo. Nenhuma criança é estuprada várias vezes por um estranho, não existe isso. É o padrasto, é o desgraçado do pai, às vezes, é um avô, é alguém do meio religioso, é um tio, é um vizinho, é gente que está ali do lado e que muitas vezes faz o estupro de repetição com essa criança. Então, quer dizer, não é impedindo a menina de brincar num balanço perto de casa que tu vai impedir esse tipo de crime. Tá? Então, essa troca que a gente vem vendo dessa infância que era a infância normal, pessoal, por uma infância totalmente anestesiada, que eu chamo de infância envolta em plástico bolha, né? A gente é a geração floco de neve, a gente toca, eles se desmancham, porque eles nunca foram expostos a nenhum risco físico, a frustração, etc e tal. Eles vivem isolados, eles lá num mundo de tela, sem exposição que vai fazer eles amadurecerem de maneira real. Então a gente protege ele de alguns perigos imaginários no mundo real e expõe eles ao mundo virtual sem nenhum tipo de restrição para coisas como pedofilia, violência, pornografia, traficantes, gente estranha, etc. e tal. E em relação ao meio educacional, que é uma coisa que me afeta porque eu sou professor, né? E o que acontece? Eu já falei do prejuízo do sono, tá? Que talvez seja o maior prejuízo que o celular e videogame e qualquer outra tela possa causar num jovem à noite, tá? Isso é fora do mundo escolar, mas afeta diretamente o meio escolar, porque crianças que não dormem bem não vão aprender, tá? Basta entrar numa sala de aula hoje de quinta série, pessoal de 10 anos, vai estar todo mundo lá caindo de sono. E somente essa piora no sono seria suficiente para a gente calcar essa discussão, né? Falando de aprendizagem e concentração. Mas, pessoal, a falta de sono está associada com quase toda doença crônica que se conhece. Nenhuma criança se preocupa com diabetes, hipertensão, etc e tal, mas isso aqui é uma semente que está sendo plantada hoje. Tá? Diabetes, hipertensão, obesidade, Alzheimer, câncer, tudo está relacionado com privação de sono. E privação de sono numa idade precoce é muito pior. Tá? Então está tudo bastante errado nesse sentido dessa exposição dessas crianças. E tem criança aí com média acima de 5 horas.
a exposição à rede social, tá? Aumenta muito o risco de ansiedade e depressão, justamente naquela idade que eu já falei que o cérebro está passando por um processo de amadurecimento muito rápido. Por isso que essa exposição massiva dessa forma é muito mais prejudicial do que ela é para o público adulto, tá? Então vejam aqui, ó, como é que uma criança pode amadurecer, né, ter uma vida normal e aprender alguma coisa com essa rotina. Isso aqui é um dado americano, tá? Não deve ser muito diferente no Brasil. Então, um adolescente americano recebe uma notificação no seu celular a cada 4 minutos, em média. Ficam 5 horas por dia em rede social e acumulam 9 horas de tela por dia. Quer dizer, com isso aqui, como é que ele pode ter alguma concentração? Tá? Quer dizer, e esse tempo todo deveria ser gasto com coisas que são reais, interagir socialmente, brincar, atividade física, o ócio, o tédio, que é uma coisa que hoje em dia é proibida. Crianças não podem mais ter tédio, elas têm que ser ocupadas o tempo todo. Então a criança acorda, ela vai ver um desenho, depois ela vai comer alguma coisa, depois ela vai para uma aula, depois ela não pode, filho, a vida é isso aí, senta e olha a parede um pouco, pega um livrinho que tu já leu e vai fazer alguma coisa. A vida tem que ter isso, um pouco de ócio e tédio. Ninguém consegue ser criativo, por exemplo, sem esse tipo de coisa. Quando está constantemente ocupado, tu não consegue ser criativo. Então as crianças não desenvolvem mais a criatividade, porque elas estão sempre com alguma coisa que está guiando elas. Uma tela, um joguinho supervisionado, isso aqui, elas não podem descansar a cabeça para ser criativas mais, muitas vezes. E o que que acontece? A gente tem uma capacidade de absorver informação que ela é diária, pessoal. Então, muita gente fala que se sente cansado, né, ou que não consegue estudar, por exemplo. Por quê? O que que acontece? A informação que a gente vê, ela vai ser classificada ao longo do dia em aquilo que tu vai ter que memorizar e guardar, aquilo que tu vai guardar por pouco tempo e tu vai esquecer durante a noite, por exemplo, e aquilo que tu vai esquecer em seguida. Tipo, tu olha no relógio agora, vê a hora, daqui a pouco tu não lembra mais que horas eram com quando tu viu. A questão é que tudo aquilo que tu expõe teu cérebro passa por essa avaliação. Isso cansa, tá? Inclusive, ficar passando uma timeline de Instagram, mesmo achando que tu só está passando tempo ali, aquilo está cansando o teu cérebro. Por que que de vez em quando tu para em alguma foto? É porque o teu cérebro está avaliando todas elas e te fala, passa, 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 aqui tu para, olha um pouquinho, clica no coraçãozinho, passa, 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 para nisso aqui, de novo. Tu está o tempo inteiro fazendo essa avaliação. E esse tempo que esse poder de processamento do teu cérebro, tu poderia usar para alguma coisa útil, por exemplo, a pessoa está lá gastando vendo foto dos outros, vendo roupa que a fulana usa, vendo foto de gatinho, foto de viagem, etc. Então, por isso que a gente fala que, olha, a capacidade de aprendizado e concentração vai cair sim em quem usa rede social, mesmo achando que está ali fazendo uma coisa inocente, como ficar passando uma timeline. Tá? Bom, e aí, o que que são soluções para isso? Aí, o livro aquele, o Geração Ansiosa, fala bem desses 4 pontos aqui, e muita gente concorda com eles, tá? Que seria isso aqui, ó. Adiar ao máximo o uso do smartphone, de preferência para após os 14 anos. Rede social, deixar passar a puberdade, quando o cérebro está um pouquinho melhor, para a criança poder ser exposta a todos os absurdos que a gente sabe que tem em rede, social. Fazer com que a criança volte a ser criança. Deixar a criança brincar de verdade, deixar a criança ter tédio, deixar a criança ir para a rua brincar um pouco, deixar a criança se expor aos riscos, coisas que são atividades sem tela, e tirar o celular de qualquer ambiente de ensino, tá? E aqui vale para qualquer nível. Eu comecei a recolher celulares no meio universitário já. Tá? E muitas vezes a gente vê que existe um medo, tanto do jovem quanto dos pais, já, mas só eu vou ficar de fora, né? Esse medo de exclusão, que o jovem tem muito, que o jovem tem um senso de pertencimento ao grupo muito forte. Então o jovem tem pânico de só ele ficar de fora. Por isso que a gente fala, é uma ação coletiva, quer dizer, quando vários pais começarem a agir nesse sentido, pode ser que a coisa seja um pouco mais fácil de ser levada adiante, tá? Um pai sozinho é bem difícil que a coisa consiga fazer, porque o pai se torna um grande carrasco, né, para o seu filho. O filho não compreende o tipo de dano que a gente está tentando proteger ele. Então é uma armadilha, né? E tem muitos jovens que falam, olha, eu queria que o TikTok nunca tivesse sido inventado, por exemplo. Agora eu sou viciado. Se não tivesse sido inventado, a minha vida seria melhor. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente não gosta, nenhum pai gosta que o filho fique um baita tempo exposto à tela, eles percebem que seria meio que um castigo excluir o filho do mundo virtual, porque para a geração dele tudo acontece no mundo virtual. Sim, eles foram sacados do mundo real, quer dizer, como eles não podem mais viver no mundo real,
O único local em que eles conseguem agir sem supervisão de adultos é no mundo virtual. Então eles vão fugir para lá, não tem dúvida disso. E vamos pensar assim, né? Para que que a escola serve, pessoal? Eu botei algumas coisas aqui, teoricamente, para que que a escola... É claro que a escola é um local de aprendizado, esse é o centro dela, mas seria um local para interação social, coleguismo, criar amizades, brincar, ter concentração, ter inspiração, né? Coisas que seriam do mundo escolar. E aí, de novo, eu pergunto, é, em qual dessas funções aqui o celular ajuda, né? E se ele é o inimigo de todos esses processos aqui, por que que a gente ainda deixa as crianças levarem celular para a escola, né? Aumentar tempo de recreio é uma coisa que ajuda bastante também, mas é uma coisa que depende de outros tipos de movimentação escolar. Mas quer dizer, por que deixar uma criança levar celular para a escola se a gente reconhece que ele atrapalha tudo o que deve acontecer dentro de uma escola? Então, quer dizer, não interessa a ninguém manter o celular em sala de aula. Duvido achar um professor que tenha algum tempo de experiência. Eu entrei numa sala de aula como professor universitário pela primeira vez faz 21 anos. Duvido achar um professor que tenha esse tempo que eu tenho que diga que a tecnologia em sala de aula melhorou alguma coisa. Ou dizer que os alunos estão aprendendo melhor, estão mais concentrados. Vamos dizer que piorou e piorou muito. Uma coisa que a gente ouve muito dos alunos hoje em dia é as aulas não são mais não são interessantes, e é claro que elas não vão ser, porque eles estão me comparando um ser humano monótono falando com uma timeline, e eu nunca vou ser mais interessante do que uma timeline, né? Então a gente vive essa luta constante contra o celular, e desde as séries iniciais que a gente, eu vejo crianças na primeira série levando o celular para a escola já, na escola da minha filha, já estão com o celular na mochila, e a gente sabe que no Brasil hoje em dia o celular lá pela quinta série ele está meio que quase que 90% das crianças, e mesmo que ele pudesse ter algum tipo de utilidade, pessoal, o lado ruim dele não vale a pena, tá? Então, mais uma analogia aqui. Imagine que na década de 90 um professor dissesse: amanhã, pessoal, pode trazer tudo que vocês tiverem em casa de porcaria eletrônica, televisão, Walkman, rádio, revistinha pornô, pode ter tudo para a sala de aula. Quer dizer, como é que um professor iria ter capacidade de dar aula? Como é que ele ia conseguir chamar a atenção de um aluno se o aluno estava com toda a sua parafernália dos anos 80 e 90 lá à sua disposição? E é exatamente isso que a gente faz com o se permite celular em sala de aula. Tu entrega para a criança uma coisa que é um mundo sem fim de entretenimento, né? E que ele não vai querer prestar atenção em aula, não tem o que fazer. E se não acreditam em tudo que eu estou falando, esse aqui é o maior órgão envolvido com a educação no mundo, a Unesco, tá? A Unesco é um órgão que atua junto com a ONU, e a Unesco, ano passado, lançou esse pedido aqui. A Unesco pediu que os países do mundo todo excluam o celular da sala de aula do meio escolar. Só, a educação mundial vive uma situação de colapso, e todos os especialistas concordam que o que está causando isso é o celular. Então, a Unesco, que é o maior órgão de educação no mundo, pede pais, diretores, escolas, vamos tirar o celular do meio escolar porque a gente está indo para um buraco sem fim. Tá? Isso já está começando a acontecer, tá? Em vários países. Então, essa é uma lista que está crescendo, tá? De países que estão banindo o celular do meio escolar. No Brasil está começando a surgir algumas movimentações já de proibir em escola municipal. As escolas privadas têm muito medo disso, porque a escola privada tem aquele grande medo. E se os pais não gostarem, aí o que que a gente vai fazer? A escola pública tem essa vantagem, olha, é regra, a gente está tirando. Tá? Então, vários países e escolas estão fazendo isso aqui. Está se começando a discutir até no Rio Grande do Sul já possíveis leis para isso. Tá? E o que que se sabe, né? Que o banimento total está começando a surgir em alguns locais e, inclusive, tem famílias pedindo isso aqui já. Tá? Porque as famílias estão percebendo isso. Tem movimentos já em alguns locais do Brasil já de gente, olha aqui, ó, vamos fazer uma reunião de pais com a nossa direção de escola e pedir para que eles proíbam o celular de entrar na escola, por exemplo. Tá? Então, aqui um dado do PISA, que faz aquelas avaliações escolares, é 80% dos alunos de 15 anos do Brasil relatam se distraírem em aula de matemática com o celular. É uma coisa óbvia. É claro que ele vai se distrair em sala de aula se ele tem um celular por perto. Tá? E uma coisa que a gente ouve bastante é essa lorota aqui, ó. Ah, mas na nossa escola o celular é proibido em sala de aula. Ah,
Gente, a internet está cheia de maneiras com que tu pode usar o celular em sala de aula sem que o professor perceba. Tem inúmeras maneiras de fazer isso aqui. E outra coisa, o celular em sala de aula ele é um problema mesmo que ele não seja usado. Isso é uma coisa que as pessoas não costumam falar, mas um celular no bolso de um aluno está atrapalhando aquele aluno, tá? Então, essa proibição de sala de aula não funciona, ainda coloca o professor numa posição de inimigo, que ele fica sempre tendo que cuidar se não estão usando. E tem evidência científica, assim, de que mesmo no silencioso, no bolso e na mochila, o celular está prejudicando o aprendizado, que o aluno está constantemente pensando neles e tendo que meio que se controlar para não pegar o celular, tá? E aqui é como deixar um viciado que vai para uma clínica de reabilitação levar a droga, mas olha, tu não pode usar, mas tu leva a droga contigo, é mais ou menos isso, tá? Então, e outra coisa aqui, algumas maneiras de esconder celular em sala de aula, né? E o que se percebe também é quando não pode usar em sala de aula, as crianças querem ir mais ao banheiro, tá? Tem pesquisa mostrando quanto dos adolescentes assumem acessar pornografia em sala de aula, por exemplo. E outra coisa é que são aqueles alunos que respeitam a norma de não utilizar, eles ficam numa tensão, numa ansiedade, momentos antes do intervalo, para mexer no celular. E quando eles voltam do recreio, lá do recesso, eles voltam com a cabeça saturada, porque eles ficaram o tempo inteiro tentando ver o que estava acontecendo, porque eles não estavam conectados. E eles chegam em sala de aula mentalmente exaustos por causa disso. É uma pesquisa, passar rapidamente por ela, mas só uma pesquisa com estudantes universitários em que eles testaram o poder que o celular tem de afetar tanto a capacidade de memória quanto a inteligência, tá? E um resuminho dela. Comparando o celular em cima da mesa, virado para baixo no silencioso, com o celular no bolso ou na mochila ou numa outra sala, quanto mais perto o celular estiver, mais ele atrapalha. Ou seja, por isso que eu falei, o celular mesmo desligado e na mochila, ele atrapalha o aprendizado. Tá? Isso aqui com meio universitário, imagine com crianças. E aí uma outra parte dela mostrou que quanto mais viciada a pessoa é em celular, maior é esse efeito, pessoal. E detalhe, uma pesquisa de 2016, antes da pandemia, antes do TikTok, antes dos stories, quer dizer, hoje em dia isso aqui deve ser muito pior, porque o vício em celular vem aumentando nos últimos anos. E a gente fala assim em vício porque os próprios adolescentes se consideram viciados em celular. Tá? E muito adulto fala, olha, eu queria ficar menos tempo com o celular, mas eu não consigo. E outra prova de que é um vício é porque quando tu quer tirar de alguém alguma coisa e aquela coisa gera um desespero, uma revolta, a pessoa está afetada psicologicamente por esse comportamento. Tá? Então, tanto é que tem até chamando já de medo de ficar de fora. FOMO ou nomofobia é um transtorno fóbico ansioso, já que os psiquiatras estão usando para esses jovens que não podem ficar longe do seu celular. E como é que a gente cura um vício, pessoal? A melhor coisa é evitar que esse vício se instale, ou seja, cortando o mal pela raiz e impedindo crianças muito jovens de usar celular e muito menos de levar celular para uma sala de aula, tá? A gente viu isso com fumo, quer dizer, quando se restringiu o fumo em local de trabalho, muito fumante falou, pô, eu fumava 2, 3 cigarros por hora, agora tem que me levantar, tem que ir lá fora fumar, acaba que eu estou fumando menos. E muitos jovens falam que depois de ficar sem o celular, eles conseguem perceber que, olha, eu estou sem o celular, estou me sentindo melhor até. Não estou sentindo mais tanta falta dele e estou conseguindo me concentrar mais em sala de aula. Então, sim, pessoal, tem várias características que deixam a gente chamar aqui de vício, entre aspas, por causa disso. Tá? Então, a gente está vendo escolas por aí que proíbem de levar o celular para a escola, tem uns que tem um armário onde o aluno coloca o celular na entrada da escola e retira quando vai embora, tem caixas organizadoras deixando ter ou não ter acesso durante o recreio. Eu uso caixa organizadora para recolher os celulares dos meus alunos. Já fiz esse ano agora em prova, vou começar a fazer em aulas normais agora a partir do próximo semestre. Tá? Aqui um bolsão desse em que as crianças depositam o celular, ficar em algum local, ou no corredor, ou lá na frente com a professora, tá? Que ajuda a criança a se afastar um pouco do aparelho. E um lado muito chato dessa conversa toda é lidar com os pais. Porque primeiro que tem muito pai que já está viciado também e que fica muito ansioso, com uma falsa sensação de que eu tenho que falar com meu filho o tempo todo. A gente sabe que a maioria das mensagens que as crianças trocam durante a aula é com os próprios pais, né? O que é um absurdo. Quer dizer, tu está pagando para tua criança estar lá aprendendo e tu está atrapalhando o aprendizado dela mandando mensagem. Outra coisa, pessoal, todo mundo que é adulto hoje, não precisa ter a minha idade, mas quem tem mais de 30 e poucos anos aí, a gente passou a nossa infância sem celular indo à escola. Quer dizer, se um pai e uma mãe tiver que falar com o seu filho,
Ele vai conseguir. Não tem que ser através do WhatsApp do filho que ele vai passar algum tipo de notícia, uma coisa, uma emergência. Eu não lembro da minha vida estudantil toda, de escola, primeiro, segundo grau lá, fundamental, etc., de ter a minha mãe ter que falar comigo em algum momento. Entende? Não lembro disso ter acontecido. Claro, tipo, olha, adoeci, passei mal, a escola fez contato com meus pais, mas as escolas têm os telefones dos pais, os pais têm os telefones das escolas, quer dizer, né? Por que que tem que ser via WhatsApp direto com seu filho? Então, diz, olha, senhores pais, pensa na saúde ocular do teu filho, na saúde mental, no aprendizado dele, quem sabe diminuir as chances que ele se torne mais um viciado em rede social, quer dizer, são vários os benefícios. E outra coisa, quer falar com seu filho? Ok, dá um telefone para ele celular, ele não tem que ser um smartphone. Olha que coisinha linda isso aqui, esse Nokia, né? Isso aqui, 25 anos atrás, seria um troço de outro mundo, mas é um Nokia aqui, que é um telefone celular, pessoal. Tu liga, ele atende, tu fala. Ele custa menos de R$ 150. É um telefone, tu bota, é coisa mais. A pessoa liga e fala com a outra, não tem que ser por WhatsApp, entende? Então, se tu quer falar com seu filho, bom, fala com a escola ou dá um celular que não tem internet para ele. Vai ser difícil convencer uma menina de 13 anos que ela vai carregar esse troço preto feio? Vai, mas de novo, tem que ter uma certa hierarquia, né? Alguns pais falam, mas as crianças interagem através das redes hoje em dia. Tá, pessoal, isso é tão triste de se ouvir, sabe? Porque pensar que conversa durante o jogo de videogame, pensar que trocar mensagem pelo Instagram, etc., que isso é interação social. Que coisa triste de se falar. Sabe? Eu vou fazer duas analogias. Uma, imagina como é que uma criança, um bebê de 1 ano, vai aprender a caminhar assistindo vídeos no YouTube de outras crianças andando. Quem sabe ele aprende assim. Não, ele só vai aprender tentando e caindo, tentando, não é assistindo vídeo. Esses dias eu fiz uma analogia com um conhecido meu, quer dizer, imagina uma coisa é tu encontrar um amigo, olhar para ele e dizer, e há quanto tempo? E dar um abraço nele, outra coisa é tu receber a palavra abraço via WhatsApp. É a mesma coisa? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um abraço é um abraço. A palavra abraço no WhatsApp não tem nenhum significado que se compare a receber um abraço. Então achar que interação via rede social, via chat, é interação, desculpe, é sinal que a coisa está muito distorcida já. Tá? Outra coisa também, eles estudam via rede social. Isso aqui é assustador. Tá? 20% dos jovens de 18 a 24 anos afirmam que só buscam se informar pelo TikTok. Que horror. Tá? E outra coisa, a rede social cria uma relevância de pessoas que não tem nenhuma relevância no mundo real e que elas se tornam importantes. Celebridades virtuais que não fizeram nada, que tem milhares, milhões de seguidores que começam a criar comportamento, que são digital influencers, é a coisa mais estúpida que pode ter. Quer dizer, os pais e professores não sabem nada mais. Quem sabe é o fulaninho lá do TikTok, do Instagram, porque ele tem 18 milhões de seguidores. O que aquele cara fala, eu faço, entende? Quer dizer, se cria uma hierarquia de conhecimento, de respeito, que está completamente invertida. Então, isso tem que ser uma ação conjunta que envolva escola, governo, os pais, etc., porque de forma individual não vai dar para a gente consertar isso aqui. Eu vou tentar barrar ao máximo o celular da minha filha, rede social, até quando, eu não sei, por quanto tempo ela vai me odiar por causa disso, talvez, não sei. Mas muito falar, olha, como está todo mundo lá, como é que eu vou sair só eu? Né? Então, uma criança que é proibida isoladamente, ela sofre muito com isso. Então, assim, é muito difícil quando uma criança fala, olha, eu preciso de um celular porque todo mundo tem. Isso é uma coisa. Agora, você fala, olha, eu preciso do celular porque alguns amigos têm. Bom, é mais fácil da gente lidar com isso. Tá? E o dilema que todos os pais têm que dizer, mas olha, imagine que, vamos esquecer que eu estou falando de celular. O filho ou a filha chega e fala assim, olha, tem um brinquedo aí que todo mundo tem, eu também quero ter. Eu queria que tu me desse esse brinquedo porque todo mundo tem. E aí o pai ou a mãe vai procurar se informar sobre esse brinquedo. O que que esse brinquedo pode causar no meu filho? É bom? É ruim? E aí o pai vai lá e se informa e vê que a ciência fala o seguinte sobre esse brinquedo, que crianças que usam esse brinquedo podem piorar várias coisas em saúde mental, física, mais chance de obesidade, piorar comportamento, piorar aprendizado, ser exposto. Aí o pai vê esse monte de coisa ruim aqui. Olha, a ciência me fala que esse brinquedo pode causar tudo isso aqui.
E meu filho me disse que todo mundo tem esse brinquedo, mas será que eu, como pai, como mãe, será que eu tenho que dar para meu filho esse brinquedo também? Mesmo vendo essa realidade, será que eu vou ser o único certo ou o único errado? Será que está todo mundo certo, eu estou errado? Ou será que está todo mundo errado e eu estou pensando em ser certo? Enfim, mas quando a gente vê isso aqui, pessoal, isso aqui não tem nada de invenção, tá? O uso massivo de tela causa tudo isso aqui, pode causar tudo isso aqui. E eu pergunto, qual é o pai ou a mãe em sã consciência que quer dar um brinquedo para uma criança que pode causar isso aqui, tá? E mesmo assim, por que que a gente segue perpetuando esse comportamento? Se a gente sabe disso, a gente está vendo isso acontecer, por que que a gente continua perpetuando isso aqui? Então, em suma, aqui, ó, vamos chegando perto do final, já falei demais até. Ninguém duvida mais que o smartphone, principalmente nos jovenzinhos, causa muito mais prejuízo do que benefício, tá? Está surgindo um movimento mundial para tirar o celular de escola e para tentar atrasar um pouco o uso do celular. Já tem lugares que os pais procuram escolas que só sejam dessa forma, quer dizer, querem uma escola que não aceite o celular. Os donos de todas as empresas de tecnologia usam essas escolas, eles não deixam seus próprios filhos acessarem rede social, ter celular, etc e tal. Isso é uma coisa que é sabida. Isso é uma coisa que demonstra uma grande preocupação, não somente com o rendimento acadêmico, mas com toda a vida do seu filho, com a sua saúde e desenvolvimento dele na parte física e mental. E o que que acontece, né? Quando a gente teve a guerra contra o cigarro, que ainda não acabou, mas ela teve grandes avanços nos últimos anos, foi preciso uma quantidade enorme de trabalho científico mostrando que fumar causava câncer para que se começasse a fazer alguma coisa. A indústria do cigarro sempre teve muito dinheiro. Quem é dono do mundo hoje, pessoal, são outras pessoas. É o mundo da tecnologia, por exemplo. São alguns dos donos do mundo, né? Das empresas mais poderosas, Google, Apple, Meta, etc. E a ciência já vem mostrando há um bom tempo os prejuízos dessa coisa digital. Então agora cabe a gente que pode fazer alguma coisa, como professor, como pai, como governante, como tentar se mexer um pouco, né? Não vamos deixar aquilo que aconteceu com o cigarro, que a gente fumou durante séculos, até a gente saber que fazia mal e a gente começar aos poucos a tentar tirar o cigarro do nosso meio. Até porque o cigarro não era uma coisa que todo mundo fumava, e a rede social hoje em dia na juventude é uma coisa que todo mundo usa, né? Os prejuízos do cigarro geralmente afetavam muito mais gente adulta, etc e tal, e a gente está vendo agora prejuízos em criança, então quer dizer, é uma coisa, a meu ver, falando sobre saúde pública, mais nociva, talvez, né? A gente não está falando tanto em morte quanto a gente fala em câncer de cigarro, mas enfim, é um prejuízo numa fatia muito maior da nossa população, tá? E aí eu ilustro aqui algumas fotos de rede social, né, que todo mundo sabe o que está lá na rede social, que é uma vida perfeita, né? Todo mundo tem aquele lábio igual, feito em esteticista, todo mundo tem aquele peito siliconado, aquela baita bunda, todo mundo está sempre viajando, tem um carro esporte, está sempre fazendo festa. Esse é o mundo que a rede social expõe, né? E a questão é essa vida que as crianças deveriam almejar, né? Esse desse objetivo deles, essa vida, pessoal, extremamente superficial, fútil, né? E que para alguns é perfeita, isso é tudo falso, a gente sabe disso. Isso é só para fazer selfie, é quase tudo sustentado por empresa que sustenta isso aí, que quer lucrar com isso. E o pessoal que tem uma personalidade muito fraca, né? Ou crianças que não desenvolveram a personalidade ainda, se iludem muito com isso, se deprimem muito com isso porque isso é uma coisa que é inatingível para 99,9% das pessoas no mundo, né? Isso cria, então, isso que a gente está vendo um dia que eu acho muito triste, quer dizer, tu falar com uma criança de 10, 11 anos e ela acha que youtuber ou digital influencer são carreiras, aquelas que ela quer ser isso no futuro, como se isso fosse alguma coisa, entende? Quer dizer, sim, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas ganha dinheiro em cima, desculpem, da futilidade dos outros que acreditam que isso aqui é real e que assim a gente cria celebridades que nunca fizeram nada de positivo pela gente ou pelo coletivo. Quer dizer, antigamente para ser celebridade tu tinha que ser um artista, tu tinha que fazer alguma coisa interessante, ser um, sei lá, criar alguma coisa, criar uma história, ser um escritor, ser um político importante. Agora não. Agora tu te torna importante porque tu tem seguidores que às vezes comprados. Então, quer dizer, é um mundo totalmente de faz de conta, mas que está prejudicando a saúde mental de muita gente. É isso. Falei bastante. Obrigado para quem ouviu até aqui, quem gostou.
essa fala pode ser feita ao vivo em escolas, etc e tal, irei com o maior prazer. Obrigado quem ouviu até aqui. Hum,